Fala pessoal, beleza? No papo de hoje a gente vai falar um pouco sobre qualidade de software além da engenharia, beleza? E a gente vai começar o nosso papo de hoje falando, né, que a responsabilidade da qualidade de código que vai para a produção não é apenas de engenharia, é o conjunto de times, é um conjunto de processos. Então, é todo um ecossistema que precisa estar funcionando para que aquele código, né, vá com qualidade para a produção, beleza? Então, vamos começar o nosso papo falando sobre gestão de projetos, né? Então, quem teve a oportunidade de fazer gestão de projetos numa cadeira na faculdade, num curso, no dia a dia, tendo que estudar alguma coisa, se deparou em algum momento com esse triângulo, onde fala de escopo, tempo e dinheiro, aonde esse tal desse escopo, né, nada mais é do que os limites da solução. Então, um projeto precisa ter um produto, um resultado final único. Então, todo projeto, o final dele é um resultado único. Se for repetitivo, não é projeto, já seria um processo, né, de uma outra pegada. Beleza? Então, a gente tem o nosso primeiro item ali, que é escopo, que é o limite da solução. A gente tem um tempo ali, que é super essencial para saber se o meu projeto faz sentido. Qual é o tempo que eu preciso para atender aquele escopo ali, para concluir meu projeto, né? Por quê? Porque o mercado não espera. Então, você observou ali uma necessidade do cliente, você observou ali um potencial produto, né? Então, consequentemente, outras empresas, outras pessoas também visualizaram aquela possibilidade e estão lá correndo para desenvolver a sua solução e colocar no mercado o mais rápido possível, né? Então, assim, o mercado não espera, então eu preciso ter o tempo ali bem definido para saber se aquele projeto faz ou não sentido a gente investir nele, beleza? E o dinheiro é o custo, todo o custo que eu tenho para concluir de fato aquele projeto, beleza? Quando chegou essa pegada de ágil, esse triângulo continua fazendo total sentido, com outros nomes, né? Mas ainda faz sentido. Então, escopo, critério de aceite. Então, a gente pode observar os critérios de aceite como os limitadores da nossa solução. O que é que a minha solução tem que fazer para estar apta, né? A gente vai falar um pouco mais no futuro sobre isso. A gente tem também dinheiro, continua tendo total sentido. Então, qual que é a infra que eu preciso para atender aqueles critérios de aceite? Qual que é o pessoal, qual que é o conhecimento do pessoal do meu time precisa ter para a gente atender aqueles critérios de aceite, beleza? E o tempo é a estimativa que a gente, nosso time de engenharia, vai estar, né, fazendo para atender aqueles critérios de aceite, né? Vou trazer esse gráfico um pouquinho mais para o lado e a gente vai ver que os critérios de aceite é o guia para a gente definir o pessoal e a infraestrutura necessária para atender os critérios de aceite, e o critério de aceite é o guia para a gente ter a estimativa de quanto tempo a gente vai levar para atender aqueles critérios de aceite, beleza? Então, os critérios de aceite é a nossa chave para a gente começar a ter um projeto, sei lá, com o mínimo possível, beleza? Então, critério de aceite é coisa de produto, é coisa de negócio. Infra e tempo, coisa de engenharia, beleza? Então, como é que a gente faz para tudo isso aqui funcionar em conjunto? Para que a gente consiga fazer com que o pessoal de produto consiga explicar de um jeito mais simples coisas para engenharia e vice-versa. Como que o pessoal de engenharia consegue explicar de um jeito mais simples para produto e esse ciclo continue funcionando e rodando bem, beleza? Então, qual que é o segredo para isso funcionar? Então, vamos lá. De novo, uma imagem super reconhecida que faz gestão de projetos, que mais ou menos simboliza como que alguém explica o que precisa e como que aquilo que foi explicado sai do outro lado, beleza? Mas eu vou resumir isso tudo nesses 3 itens aqui, que é bem o que a gente está conversando nesse momento, que é escopo, tempo e custo. Então, nada mais é o escopo ali, tá como que o cliente explicou, como que o PO, pode ser em alguns casos quem represente o cliente, seja o PO, como que o PO explicou ali aquela necessidade de negócio que a gente precisa estar atendendo, como que o analista projetou, como que ele entendeu o que o cliente explicou e como que ele projetou aquilo que ele entendeu e no fim como que foi cobrado, né? Às vezes esse cobrado às vezes o projeto vai e vem e aquilo é custo, né? E aquilo fica dando voltas e voltas. Então, como que a gente consegue mitigar esse tipo de problema? Como que a gente consegue melhorar o nosso processo para evitar esses prejuízos que a gente tem durante os projetos, beleza? Então, um caminho a se seguir certamente é a comunicação, é acertar esses pontos de comunicação, beleza? Então, voltando ali para aquele nosso slide, onde está ali aquela pergunta, qual que é o segredo para essa parada funcionar? Então, a gente tem ali a comunicação como um caminho a se seguir, beleza? Com certeza, o tipo que nós ali está avisando para nós. Comunicação. A comunicação, a gente está usando como caminho a se seguir a mitigar aquele tipo de problema, tá beleza?
Então eu sou o Matheus e a gente vai ver hoje como que a gente consegue, com comunicação, resolver esse tipo de problema de projeto de software e vai além de software, né? Qualquer tipo de projeto, beleza? Então eu sou o Matheus, falo aqui diretamente de Fortaleza, no Ceará. A gente vai papear sobre isso agora. Voltando ali ao nosso slide, critério de asset é o pontapé, é o guia para a gente definir nosso dinheiro e nosso tempo, como a gente vem conversando, beleza? E o que é esse tal desse critério de asset? Né? Critério de asset nada mais é do que o que o nosso sistema tem que atender para ser aceito como concluído. E eu vou grifar aqui, tem que atender para ser aceito como concluído, e eu posso ir até mais além. Então eu vou riscar o concluído, né? Eu vou dizer, vou colocar apto, mas apto a quê, né? Para ir para a produção. Então, o critério de aceite é o que o nosso sistema tem que atender para ser aceito como apto para a produção. O critério de aceite é uma parada viva. Então, a tua funcionalidade, ela vai ter um conjunto de critérios de aceite que vão estar validando aquela tua funcionalidade. Se aquela funcionalidade evoluir, a gente precisa, consequentemente, evoluir também aqueles critérios de aceite. Então, os critérios de aceite vai ser o nosso gatilho para dizer aquela funcionalidade pode ou não ir para o ar. Beleza? A gente consegue fazer deploy de sexta-feira às 5 horas da tarde, se eu conseguir validar que os critérios estão todos sendo atendidos. Fechou? Exemplos de um tal desse critério de aceite. Somente podemos aceitar cartões de crédito com bandeiras Visa e Mastercard. É um exemplo de um critério de aceite que foi definido por negócio. Somente podemos aceitar cartões de crédito com data de expiração no futuro. É um outro exemplo de um critério de aceite. Beleza? Então, vamos tentar ser um pouco mais macro aqui, né? Sistema. O que é um sistema? O sistema nada mais é do que um conjunto de funcionalidades, beleza? Então, nesse nosso exemplo, tem um sistema que tem o cadastro dos vendedores, eu tenho o controle dos carrinhos, eu tenho as cobranças, eu tenho os relatórios. Então, o meu sistema eu dividi nesses quatro itens aqui, beleza? E cada item do meu sistema precisa ter os seus critérios de aceite. Nesse nosso exemplo, cadastro de vendedores tem o critério de aceite A e B. Controle de carrinhos tem o critério de aceite C e D. Beleza? E aí por diante. Cada funcionalidade que a gente tem no nosso sistema, a gente tem que atrelar a ela um conjunto de critérios de aceite que vão dizer que a nossa funcionalidade está apta para ir para a produção. Beleza? E nada impede que a gente tenha também critérios de aceite de engenharia, que vão mais da pegada ali daqueles requisitos não funcionais, né? Então, por exemplo, teste de carga, disponibilidade e por aí vai. Tempo, né? Tempo de resposta. Então a gente pode ter critério de aceite que vai dizer eu só posso subir minha aplicação, a minha funcionalidade de cobrança para o ar, se o tempo de resposta, né, para cada request que eu fizer estiver menos de 2 segundos. Se estiver dando mais do que isso, cara, algum problema no nosso código ali, a gente não pode estar subindo essa funcionalidade para o ar sem estar atendendo a esse critério de aceite, que já é mais uma pegada mais não funcional, beleza? Então, definir as funcionalidades é o primeiro passo e o mais importante, beleza? Então, a ideia é testar funcionalidades e não tecnologia, beleza? Então, o que é citado essa funcionalidade, né? A gente vai ter ali a nossa funcionalidade que a gente está definindo no nosso sistema, por exemplo, cadastro de vendedores. A gente pega aquela nossa funcionalidade, a gente vai cobrir ela com uma série de critérios de aceite, que dependendo dos parâmetros que sejam passados, né, eles têm que sempre atender aqueles critérios de aceite que eu estou definindo para aquela minha funcionalidade, beleza? E em cima desses critérios de aceite, a gente vai criar os testes automatizados. Os testes automatizados, eles vão testar os critérios de aceite. Eles servem ali para validar se os critérios de aceite estão ou não sendo atendidos, né? Nada impede que a gente tenha também testes de cargas focados ali nos critérios de aceite de uma determinada funcionalidade. Então, por exemplo, a gente tem um critério de aceite que fala que eu só posso aceitar cobranças de cartão Master e Visa. Então, eu vou criar um teste de carga que vai focar nesse critério de aceite. Se eu mandar 6.000 requests de cartões crédito ou Visa, de Mastercard ou Visa, e ele precisa aceitar esses 6.000 requests. Do mesmo jeito, se eu mandar 6.000 requests com data de válida, com data de expiração passada, então ele também tem que se virar com esses 6.000 itens ali, com aqueles 6.000 requests nesse cenário. Fechou? Beleza? Então a gente tem também que fazer teste de integração, também focado ali nos critérios de aceite, para validar aquela funcionalidade. Se aquela minha funcionalidade precisa se comunicar com uma outra aplicação, então aquele meu teste de integração vai estar focado naquele critério de aceite que está relacionado a uma determinada funcionalidade. Beleza? Então vamos lá. Trazendo aqui um pouco mais um resumo. Então eu tenho um sistema, eu tenho uma funcionalidade daquele meu sistema, cadastro de vendedores,
E naquele cadastro de vendedores tem ali critério de aceite A e B. E no critério de aceite eu vou ter o teste automatizado. No critério de aceite A, eu vou ter o teste automatizado que vai estar validando aquele meu critério de aceite. Mesmo jeito no B. Então, critério de aceite B, eu vou ter um teste automatizado 3 e 4 que vão estar validando esse critério de aceite. Beleza? Essa é a nossa ideia. A gente foi papear um pouco sobre esse tal desse BDD. Tinha esse cara, que é o Daniel. Ele é um cara que fomenta muito o uso do BDD nas organizações. Beleza? Então, talvez valha a pena aí você seguir esse cara, ver o que é que ele fala, né? Para a gente começar a pegar um pouco essa ideia do BDD, que é o mecanismo que a gente vai estar usando nesse nosso papo para tentar melhorar a comunicação entre engenharia e produção, engenharia e produto, beleza? Então, o que é esse BDD? É uma técnica que nos auxilia no compartilhamento de informações entre membros de time, que pode ser negócio ou técnico, beleza? E aí entra aquele nosso papo de comunicação. Então, o BDD ele vai bem nessa pegada de tentar ajudar nessa comunicação entre engenharia e produto, fechou? Mas antes da gente começar a ir para a BDD, acho que vale a pena a gente dar uma pincelada ali nesse tal desse TDD, que é quem inspirou o BDD, beleza? Então, quem vem da programação, em algum momento se deparou com algum artigo do Martin Fowler, então ele fala um pouco sobre isso, e eu vou só marcar esse item aqui que é bem legal, que ele fala que para a gente escrever testes, né? Se eu quiser adicionar uma funcionalidade no meu sistema, então eu escrevo um teste para aquela funcionalidade. Eu valido aquela minha funcionalidade com testes, beleza? Tem esse exemplozinho aqui, esse diagrama, que você escreve uma lista de casos de teste num papel, pode ser num bloco de notas. Aí você escolhe ali um dos itens, você escreve o teste que você pensou ali no começo, antes de desenvolver qualquer coisa, né? Você escreve ali aquele teste, vai quebrar, porque não tem código, né? Aí você escreve o código, depois você refatora e fica nesse ciclo até aquele seu teste que você colocou ali, né? Tiver 100% com o códigozinho ali funcionando bem, beleza? Tem outro livro bem legal também que fala sobre teste de software. Ele tem uma série de práticas aqui e dicas, né? Para a gente conseguir melhorar ali toda a parte de qualidade do nosso software, beleza? E dentro desse livro tem um capítulo lá que fala sobre teste Driven Development, que é o TDD, que ele deixa uma parada bem clara que eu achei bem legal, que vale a pena trazer aqui, que é, antes de você escrever qualquer código, né, o desenvolvedor precisa decidir como ele vai ser testado, aquele nosso código. E esses testes, né, acabam se tornando ali uma espécie de especificação para o que ele vai desenvolver, beleza? Dentro desse livro ainda tem um diagrama bem legal, que é onde ele fala, né? Você tem a sua história de usuário, você quebra aquela sua história de usuário ali em histórias mais técnicas, né? E para cada história você vai escrever uma série de casos de teste. Que esse caso de teste está mais que são os testes automatizados, que a gente vai estar escrevendo ali os testes automatizados. E dentro desse esquema que a gente está conversando aqui de BDD, a gente pode estar visualizando esses testes ali, que é antes de começar a desenvolver de fato, como um cenário de teste, que é um ponto que a gente vai conversar já sobre esse cenário de teste, beleza? Então, vamos voltar ali para o tal do BDD, né? Então, ele vai ajudar a traduzir isso. Somente podemos aceitar cartão de crédito, Visa e Mastercard. Então, ele vai ajudar a traduzir isso em algo um pouco mais sistêmico. Então, que aí é onde entra esse nosso cenário de teste, beleza? Cenário de teste nada mais é do que um template, beleza? Um template que tem lá, dado quando então. Que o dado, ele vai, na hora que a gente vai escrevendo ali o nosso cenário de teste, vamos colocar esse template, dado quando então, e o dado, o que é o dado, né? Ele descreve como os dados estavam antes da tua execução. É um jeito de visualizar, talvez fique um pouco mais simples, né? Então o dado ele vai estar ali dizendo como que os dados estavam, como que minha aplicação estava antes de eu chamar esse método que eu quero testar. Então eu digo lá como é que ela estava. O quando vai descrever a ação que eu estou testando e os inputs que eu estou passando, beleza? E o então descreve como os dados vão estar depois da execução que eu acabei de fazer, beleza? Como os dados estavam, o que eu quero testar, a chamada que eu quero testar e os inputs que eu estou passando, e o então descreve como a aplicação vai estar depois que eu executar aquele nosso comando, beleza? E aí entra esse tal desse Gherkin aí, que não é mais com um template, né? É isso que a gente está conversando. O Gherkin ele é esse formatozinho aqui de escrita
para tentar deixar um pouco mais simples a comunicação. Beleza? Então, ele é uma linguagem que ajuda a definir comportamentos de software sem ter uma implementação. Então, com ele, dado quando então, está definindo comportamentos sem ter nada implementado ainda. Eu estou só escrevendo ali no português ali como que minha aplicação tem que se comportar, dado alguns inputs ali que são passados, beleza? Então o modelo ajuda a explicar testes e comportamentos de software para pessoas não técnicas. Se a gente for, quando começar a virar app, você olhar aquele templatezinho dado quando então, ali, aqui vai sempre ter assim, aqui vai sempre ser assim, ali e tal. Então quando a gente tem isso bem definido dentro do time, a comunicação acaba ficando um pouco mais simples de ver. Beleza? E aí é onde entra no nosso papo lá de comunicação aqui também. Então o BDD dele é focado no comportamento de uma funcionalidade. Beleza? Critério de aceite que a gente estava conversando até agora, que é somente podemos aceitar cartões de crédito com bandeira Visa e Mastercard. Vou botar um pouquinho para o lado aqui e vou criar o nosso primeiro cenário de teste, né? Então, coloquei lá o nosso modelo. Então, dado um comprador que ainda não comprou nada, descreve ali como os dados estavam antes da execução. Quando tentar finalizar a compra com o cartão de crédito Visa, aqui eu estou passando, descrevendo a ação e os inputs que eu estou passando, né? Então a ação fiz a compra passando o cartão Visa. Então, registra o pagamento no Gateway X. Então, registra um dado no banco de dados. Enfim, a gente diz o que a aplicação tem que estar, como que a aplicação tem que estar no estado geral, pode ser a aplicação, pode ser o banco, pode ser os registros, após a execução do quando, né? Beleza? Então, vai lá, ou então descreve como a aplicação vai estar após, né? A gente pode criar um segundo cenário para esse mesmo critério de aceite, que é, dado o comprador que ainda não comprou nada, quando tentar finalizar a compra com o hipercard, então recebe a mensagem de falha. Então, a gente está escrevendo dois cenários para validar o mesmo critério de aceite. Beleza? Então, critério de aceite, a gente tem dois cenários e é isso. Então, voltando ali naquele papo que BDD foca no comportamento de uma funcionalidade, a gente vai observar que esse BDD ele é um texto livre, ele é escrito por engenharia para o negócio, então tem aqui esse nosso modelozinho ali, dado quando então, que é texto livre, né? E aquilo pode ser escrito em conjunto, negócio e engenharia, falando ali o mesmo idioma, beleza? E isso precisa ser escrito antes de começar a desenvolver. Então, você cria as suas histórias ali, cada história você definiu ali bem o que cada um vai fazer, e dentro de cada uma daquelas histórias você vai definir ali seu cenário, seus critérios de aceite com o seu cenário de teste. Dado e quando então, para cada tipo de comportamento que aquela funcionalidade tem que atender. Beleza? Então, como que a gente consegue relacionar esse cenário de teste com teste de unidade? Será que a gente consegue relacionar isso? Então, a gente vai ver. Então, imagina só, a gente tem um comprador de livros utilizando cartão de crédito hipercard, que é o nosso segundo cenário, né? Então, como que eu consigo pegar esse cenário de teste e transformar ele num teste de unidade? Então, imagina só, código Java aí. Então, imagina só, a gente está ali criando nosso teste de unidade ali. Fiz ali o nosso mock ali com o credit card que a gente tem. Que eu chamei de credit card aqui, né? Hipercard. Isso aqui simboliza o nosso dado. A gente está criando o nosso estado inicial da aplicação. Beleza? A gente mocou ali como que o database vai estar e tudo mais. E aqui a gente vai chamar o método passando ali os parâmetros, que estou passando aqui o credit card e hipercard. Esse cara simboliza o nosso quando. Beleza? E depois de tudo a gente faz o asset. A gente vai estar verificando se aquela finalização ali de compra ali, né, deu certo ou não. Que nesse caso tem que dar um falso, né? Então esse cara está simbolizando o nosso então. Beleza? Então a gente tem um teste de unidade que está de alguma forma se relacionando com um cenário de teste. Que esse cenário de teste está de alguma forma se relacionando com o critério de aceite. Beleza? Então a gente tem cenário de teste, a gente tem dois cenários e para cada cenário a gente tem um teste de unidade. Beleza? Observando o nosso sistema como um todo, então a gente tem o critério de aceite ali no nosso épico. Dentro de cada épico tem uma série de user stories, né? Cada história de usuário, a gente tem dentro do seu cenário de teste, aquela história vai estar cobrindo, né? E dentro de cada user story tem o seu cenário de teste, e dentro de cada cenário de teste vai ter uma série ali de teste de unidade, beleza? Então, critério de aceite, quem escreveu ali o épico, o critério de aceite do épico foi negócio. Depois foi quebrado aquelas histórias ali, aquele épico em histórias que foi em conjunto negócio e engenharia.
a engenharia vai lá e cria os cenários de teste e os testes de unidade para garantir. Beleza? Então imagina só, se a gente consegue ter um teste de unidade que está passando, esse teste de unidade, ele está de alguma forma se relacionando com o cenário de teste. Então tá lá. Então eu consigo garantir que todos os meus cenários de teste estão cobertos por teste de unidade, que está lá no nosso Jenkins, que está lá no nosso pipeline. Então, toda vez que eu fizer um vídeo na nossa aplicação, a gente tem uma garantia que os cenários de teste estão sendo todos cobertos. Beleza? Se todos os meus cenários estão cobertos, então aquela minha história está coberta. Se todas as minhas histórias estão seguindo esse padrãozinho aí, então, consequentemente, o nosso app está coberto, porque a gente está seguindo esse padrão. Beleza? E tal da comunicação, como é que ela está, né? Então, quando a gente define bem as funcionalidades, então quando a gente define bem os critérios de aceite, então quando a gente escreve nossos testes, nosso cenário de teste, cobrindo ali aqueles critérios de aceite que eu defini, e consequentemente a gente tem ali nossos testes automatizados que cobrem o cenário de teste, então se a gente observar, a gente está seguindo um conjunto de práticas de comunicação que vem lá do macro, né, lá das funcionalidades. A gente está descendo aquilo que foi definido por negócio, a gente está descendo para o nível de engenharia, para estar lá no menor nível, né? Lá na aplicação, lá naquele teste de unidade da aplicação, ou teste de unidade, ou teste de integração, ou teste de carga e tudo mais. Beleza? Então eu sou o Matheus e esse era o nosso papo de hoje. Beleza? Valeu!